Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Cara dos Esportes. No programa de hoje faremos o preview da semana 7 da NFL. Não olhe agora, mas a gente já tá chegando na metade da temporada, passou num piscar dos olhos, então vamos aproveitar cada jogo, cada minuto, e para isso você tem que entrar na rodada muito bem informado. Por isso a gente está aqui com o podcast Cara dos Esportes para fazer a prévia de todos os jogos dessa semana 7. O podcast Cara dos Esportes, que é um oferecimento do programa de apoiadores. Você que curte o meu trabalho e quer me dar o suporte e ainda receber benefícios exclusivos como podcast extra, como newsletter exclusiva, grupo de WhatsApp e várias outras, vai lá no link da descrição, tem plano mensal a partir de R$10 pelo PicPay. Eu postei no feed do podcast normal hoje um trecho do podcast exclusivo em que eu discuti sobre a ida do Tua Tagovailoa para o time titular e o Ryan Fitzpatrick para o banco, acredito. Não vai ser um tópico nesse programa porque o Dolphins está de folga. Mas se você não escutou ainda, vai lá escutar aquele trecho. E se você quiser escutar o programa na íntegra, é só se tornar um dos apoiadores. Para fazer esse preview da rodada aqui comigo, está a minha ex-companheira de FA hoje, jogadora de futebol americano, a Giovanna Stuck, grande torcedora do Carolina Panthers. E aí, Giovanna, como é que você tá? Tô bem, tô surpresa, né? A temporada já tá assim chegando na metade, daqui a pouco já temos os playoffs, né? Não estou muito feliz com o meu time, mas isso não é uma pauta da nossa conversa de hoje. Não é uma surpresa, né? Mas eu acho que até tá superando as expectativas os Panthers, né? Vamos ser bem sinceros. Tem algumas coisas que eu considero como um ponto positivo, mas em outros casos eu começo a assistir o jogo e assim, eu falo, prefiro assistir assim, sei lá, os Bengals do que ficar assistindo esse show de horrores, principalmente na defesa. Bem, a gente vai falar do Panthers mais pra frente, a gente vai começar pelos jogos mais atraentes, né, como a gente sempre faz, né, tenta dar um destaque para os jogos que o público tá mais ansioso, mas vamos passar por todas as partidas. Vamos começar aqui pelo jogo entre dois times invictos, o Pittsburgh Steelers contra o Tennessee Titans, esse jogo que foi adiado da semana. Agora já até me perdi, acredito que foi semana 4 ou semana 5, agora eu tô em dúvida. Mas foi adiado por causa do surto de Covid no Tennessee Titans. Os Titans voltaram na última semana, venceram os Texans, venceram jogando muito bem contra o Buffalo Bills e vão enfrentar um Pittsburgh Steelers que também vem de uma sequência de vitórias. É um time que não perdeu ainda na temporada. Vamos começar falando do Pittsburgh Steelers, Giovanna. Um time que não é uma defesa perfeita, não existe nenhuma grande defesa esse ano, mas com certeza está na discussão como uma das melhores defesas, principalmente pelo front seven, né? A secundária tem alguns problemas, mas o front seven é muito forte, e o Pittsburgh Steelers ter uma boa defesa não é nenhuma surpresa, né? É um time que tradicionalmente é dominante nesse lado da bola. Sem dúvida alguma, a defesa dos Steelers é um ponto muito importante nesse sucesso do time. Tanto é que muita gente já está cogitando o TJ Watt como o defensor, um dos principais candidatos ao prêmio de defensor do ano. Sim. E de fato, ele tem feito uma ótima partida. O front seven dos Steelers é uma coisa muito bonita de se ver, né? O time acho que tá com 24 sacks na temporada, agora eu não lembro de cabeça, mas são mais de 20. Lidera a NFL em pressões, lidera a NFL em sacks, se eu não me engano, e não vai ter o Devin Bush, né? Que é um ponto importante. Infelizmente o Devin Bush vai perder a temporada, né? Mas sim. Ainda assim é uma unidade muito completa, como você disse. Não tem nenhuma defesa assim extremamente dominante no nível que a gente tinha, por exemplo, o Patriots do ano passado. Uhum. Mas ainda assim é uma das melhores defesas, sem dúvida. E tá tendo um ataque muito redondinho, assim, um ataque que tá produzindo muito bem, tanto correndo com o James Conner, como passando principalmente, acho que uma das talvez surpresas da temporada é a atuação do Chase Claypool, o wide receiver que foi selecionado esse ano, e que sorte dos Steelers com seus wide receivers de segunda rodada, né? Porque eles acham umas joias. Eu não sei nem se dá pra chamar de sorte, né? Porque o aproveitamento deles é absurdo com wide receivers.
Não, se você for olhar, ainda essa semana teve um gráfico que fizeram dos wide receivers dos Steelers, é um corpo, um elenco muito bom. Tá certo que o Juju Smith-Schuster não tá jogando muito nessa temporada, né? Por exemplo, no último jogo ele teve só 2 recepções. Mas ainda assim, é um grupo muito bom, não é um grupo que as pessoas podem pensar como elite, assim, mas o Juju, o James Washington, o Chase Claypool são o... Deontay Johnson deve voltar agora, né? Deontay Johnson deve voltar, então é um grupo muito sólido, que não só recebe bem a bola, como também pode correr nas jogadas de reverse. O Claypool tem 2 touchdowns correndo nessa temporada já, salvo engano. Não, e ele. Você não pensa nele num jogador desse tipo, né? Porque ele é bem grande, né? Ele vem recebendo comparações aí ao Calvin Johnson, que eu acho que são blasfêmias comparar qualquer wide receiver ao Calvin Johnson, mas o Chase Claypool realmente vem fazendo uma temporada muito boa. Vai enfrentar um Tennessee Titans que a defesa é muito fraca, mas tem muita dificuldade para pressionar o quarterback adversário, mas a secundária jogou melhor contra o Buffalo Bills, só que aí essa mesma evolução não veio contra o Houston Texans, cedeu muitos pontos aos Texans, e acho que, assim, sempre há um ponto-chave, claro, mas o Tennessee Titans, que na off-season perdeu seu right tackle titular, o Jack Conklin, e agora perdeu o Taylor Lewan por lesão, né? Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, e como a Giovanna bem falou, um dos melhores front sevens, principalmente indo atrás do quarterback adversário. Então vai ser um teste muito importante para o Tennessee Titans, porque a gente sabe da importância do left tackle, né, protegendo o lado cego do quarterback. Então vai ser o primeiro teste dos Titans, né, eles que terminaram o jogo da semana passada sem o Taylor Lewan. E não tenha dúvida que o Steelers vai colocar várias vezes o TJ Watt ali no lado esquerdo da linha ofensiva, lado direito da defesa. Não que precise, porque o Bud Dupree também vem fazendo uma ótima temporada. Então vai ser um jogo bem interessante para ver se o esquema do Arthur Smith e o Ryan Tannehill jogando no nível que vem jogando vai ser suficiente para proteger um pouco o quarterback, né? Porque é um front bem feroz dos Steelers. E se conseguir proteger ali, se não se tornar uma coisa que arruine o plano de jogo dos Titans, o Ryan Tannehill, pra mim, vem jogando assim. Eu escrevi sobre isso na newsletter essa semana. Ele é um cara que a gente tem que começar a pensar nele pra corrida pro MVP. Eu não acho que ele tá no patamar de cima ali com o Russell Wilson, com o Mahomes e o próprio Aaron Rodgers, que vem de um jogo ruim. Mas ele tá logo ali, né? E ele, claro, vai ter o maior teste dele na temporada agora. Vamos ver se ele consegue acionar bem o A.J. Brown, que tem tudo para ir muito bem contra essa secundária fraca. Giovana, qual que é o seu palpite para esse jogo? Olha, eu mudei esse palpite acho que umas 2 vezes já, desde o momento que eu comecei a pensar nesse jogo. Mas eu vou votar nos Steelers. Eu acho que vai ser um duelo de trincheiras muito importante, não só para pressionar o quarterback pensando, por exemplo, na falta do Taylor Lewan, mas também para ver como esse front seven dos Steelers vai lidar com o Derrick Henry. Verdade. O Derrick Henry saiu de um jogo de 200 jardas. E o Derrick Henry é um pequeno monstrinho, né? Então, não tão pequeno. Não tão pequeno. Mas como esses caras, assim, o TJ Watt, o Bud Dupree, vão conseguir lidar com o Derrick Henry, vão conseguir parar? É um ponto importante, né? O Derrick Henry vem de uma ótima partida mesmo, mas é que esse matchup do front seven dos Steelers com a linha ofensiva desfalcada dos Titans é bem importante. Eu gosto bem mais do ataque do Tennessee Titans e na NFL atualmente ataque importa muito mais do que defesa. Mas eu acho que o Ryan Tannehill vai ter um dia complicado. A gente vê o Baker Mayfield, por exemplo, sob muita pressão contra os Steelers, né? E uma linha ofensiva bem melhor que a dos Titans, principalmente sem o Taylor Lewan. Por isso que eu vou de Pittsburgh Steelers, vai ser meu palpite, mas vai ser um jogo equilibrado. Vamos passar para o Sunday Night Football agora. Tampa Bay Buccaneers contra Las Vegas Raiders, lá em Las Vegas. O Tampa Bay Buccaneers vinha de alguns jogos que se prejudicava muito e literalmente não teve nenhuma falta no último domingo. A secundária e a defesa contra o passe como um todo dos Bucs
teve uma atuação perfeita. Você confia que esse pode ser... A gente fala muito de novo normal atualmente. Você confia que esse time mais disciplinado e a defesa correspondendo ao seu potencial, e vem fazendo uma boa temporada, mas a gente via esse potencial de uma das melhores, se não a melhor defesa da NFL, que demonstrou no último domingo. Você acha que a gente pode confiar que é o novo normal para os Bucks? Eu acho que, ou pelo menos espero que essa seja a tendência dos Bucks, principalmente na questão da disciplina. Aquele jogo contra os Bears foi um show de horrores, Foi de ridículo. falta. Então, assim, o fato do time ter conseguido dar essa virada de ter mantido a disciplina, nenhuma falta, é um feito muito importante na NFL. Então, assim, foi um jogo muito limpo, o ataque jogou muito bem, a defesa dos Buccaneers, que é uma defesa que não tanto essa temporada, mas de certa forma começou um pouco desprezada, tinha nomes, assim, que chamavam atenção, mas ninguém apostava... por exemplo, que eles iam destruir o Aaron Rodgers no último jogo. Ainda mais Então sem o Vita Véia, né? Que tá fora da Não, com temporada. certeza. Então foi um time que jogou muito bem, os Buccaneers como um todo, ataque e defesa, estão melhorando a cada temporada. Vai ser uma briga bem interessante na NFC Sul agora, com os Buccaneers desse jeito. Mas assim, os Raiders são uma grata surpresa dessa temporada, né? São mesmo, e assim, eles arriscaram bastante contra o Kansas City Chiefs e conseguiram sair com a vitória. Tem méritos totais, fizeram um bom plano de jogo na defesa. O Derek Carr, na minha opinião, teve a melhor atuação da carreira dele. Ele arriscando muitos passes longos e, assim, se arriscando mais. Ele é um cara que não se arrisca. E contra essa defesa do Tampa Bay Buccaneers, que a Giovanna falou que não tinha muita gente que apostava. Nesse jogo especificamente, ninguém mesmo achava que eles teriam essa atuação. Mas eu acreditava que seria uma ótima defesa. Então eu vou puxar minha sardinha, porque quando eu erro algum palpite, todo mundo vem rápido pra lembrar o que eu errei, né? O meu tweet aparece lá no Polícia da NFL e tal. Então eu tenho que lembrar aqui também quando eu acerto. A secundária dos Bucks é fantástica. É um time que consegue pressionar muito bem o quarterback, com o Shaq Barrett, o Jason Pierre-Paul tá jogando bem nessa temporada, e o Lavonte David, que vem sendo o melhor linebacker da NFL esse ano. Os Raiders não vão conseguir ter o mesmo sucesso no ataque que tiveram contra o Kansas City Chiefs, que não é aquela defesa horrorosa de 2018, mas ainda não é uma boa defesa, uma defesa mediana, e a defesa dos Bucks não é mediana, tem uma grande secundária, tem o Carlton Davis jogando muito bem, o Janelle Dean também, que teve a pick six contra o Aaron Rodgers, e eu não acho que o Henry Huggs, por mais que ele seja um cara ultra explosivo, ele vá conseguir explorar o fundo do campo tão bem como ele explorou no jogo contra os Chiefs. E eu acho que pode rolar uma coisa ali dos Raiders meio que reverterem, voltarem ali a arriscar muito passes longos. Sim, é uma defesa muito melhor. Eu não sei se o Derek Carr vai conseguir ficar confortável para arriscar passes como fez. E a boa notícia é que a linha ofensiva dos Raiders tem condições. Não vai ter o Trent Brown, mas é uma boa linha ofensiva. Vai ter condições de segurar um pouco mais o pass rush, que incomodou muito o Aaron Rodgers. E o ataque dos Bucks pode jogar melhor, né? O ataque não precisou fazer muito nesse último domingo, porque sempre a defesa colocando eles em boas posições. Eu acho o Tampa Bay Buccaneers um ótimo time e tá evoluindo a cada semana como a gente esperava. E por isso eu acho que o Tampa Bay Buccaneers vence essa partida. E seu palpite, Giovana? Eu acho que a tendência é ser Tampa. Aquilo que você mencionou do Derek Carr ser agressivo, né? Ele tá sendo bem agressivo nessa temporada, mas uma coisa boa é que ele tá sendo agressivo, mas ele tá até cuidando bem da bola, porque são poucos turnovers que ele tá cometendo. Só que ele vai pegar agora um desafio bem grande, é uma ótima secundária essa dos Buccaneers, e assim, o corpo de recebedores dos Raiders, o Henry Huggs, o Hunter Renfrow teve feito uma boa partida, o Nelson Agholor, surpreendentemente, não está sendo uma mão de alface como ele era em Filadélfia.
E tem o Tyrande Darren Waller. Mas assim, esses caras vão conseguir se provar contra a boa secundária dos Buccaneers. E assim, se não entrar jogo corrido, porque tem muita chance disso acontecer, os Raiders vinham correndo bem com a bola. Se não entrar o jogo corrido, vai ter que começar a forçar passe. E isso pode ser extremamente perigoso. Essa agressividade pode custar caro aos Raiders no final dessa partida. Vamos seguir agora, vamos falar do Monday Night Football, Chicago Bears contra Los Angeles Rams. Eu acabei não falando da linha dos outros jogos, mas os Rams são favoritos por 6 pontos, o que é um pouco surpreendente, porque eles vêm de uma atuação muito ruim contra o 49ers. Com certeza, os Rams, eu mesma achava que iam ganhar fácil dos 49ers, não tão fácil, mas achava que a vitória ia ser deles, mas no final o time acabou não conseguindo fazer muita coisa. E vai ser um duelo bem interessante, porque os dois times, tanto o Bears quanto o Rams, melhoraram muito se comparado à temporada passada. Dá pra dizer isso mesmo, e eu questiono um pouco. Os Bears, a defesa jogando muito melhor, né? E o ataque com o Nick Foles, ele não é um bom ataque, muito longe disso. Mas é um quarterback profissional. É um quarterback profissional de futebol americano na NFL, ao contrário do que eles tinham antes no Trubisky. Mas os Rams, eu não sei, logo quando eles começaram a temporada jogando bem, e muita gente já quis coroar o retorno do ataque dos Rams, do Jared Goff, do Sean McVay e tal, eu chamei atenção para alguns pontos que não pareciam tão diferentes assim. E agora a gente viu os Rams terem problemas contra essa defesa do 49ers, que não é boa. A secundária jogou bem aquele jogo, mas em geral não é uma boa defesa. E aí agora a gente olha para as 4 vitórias dos Rams, vieram todas contra times da NFC Leste, que a gente sabe o que é a NFC Leste. Eu não acho errado, por exemplo, se o Rams não for aos playoffs, botar ele como campeão da NFC Leste, porque eles venceram 4 jogos. Mas eu não sei, eu quero ver um pouco mais dos Rams. Eu não. É uma defesa muito boa do Chicago Bears. Eu acho que pode dar muitos problemas aí pra esse ataque dos Rams, que eu não confio ainda. Quer dizer, eu não confio, ponto. Não confio, porque jogou bem contra times ruins, teve um bom segundo tempo contra o Buffalo Bills, que tem uma péssima defesa, e fez um jogo péssimo contra o 49ers, num jogo que o Sean McVay tentou esconder o máximo possível o Jared Goff. Então me preocupa, eu acho que o Chicago Bears, eu acho que eles vencem esse jogo. Eu acho que o ataque do Rams é melhor do que o do Chicago Bears, mas a defesa do Bears talvez seja a melhor defesa da NFL nesse momento, né? E de novo, não é uma defesa ultra dominante, não existe nenhuma outra defesa ultra dominante, mas vem jogando muito bem, basicamente todos os níveis aí do campo, e eu acho que pode fazer o suficiente ali para confundir a mente do Jared Goff, por isso eu acho que o Chicago Bears vence esse jogo. Eu vou dar um palpite diferente. Eu estou dando meu voto aos Rams, porque apesar de ainda ter algumas dúvidas, ainda acho que o ataque dos Rams pode melhorar. Eu já vejo uma melhora no play calling do Sean McVay. Eu lembro que a gente comentou no começo da temporada, naquele podcast, das pessoas mais Sim. pressionadas da NFL. Uhum. E eu falei dos Rams como um todo, você falou do Sean McVay. Uhum. Eu acho que o Sean McVay já deu uma melhorada se comparado à temporada passada, então ele não tá fazendo o Goff lançar 50 bolas num jogo, porque ele sabe que o Goff não é esse QB. Ele tá conseguindo ter um bom balanço de jogo. O play action voltou a ser uma coisa mais importante nesse ataque, até porque os Rams estão conseguindo correr melhor com os running backs que tem. Então não tá mais aquele ataque que tinha que ser carregado pelo Todd Gurley. Se o Todd Gurley se machucasse ou não jogasse mal, bora colocar o Goff para lançar 40, 50 bolas por jogo. Então, eu tô gostando que é um ataque um pouco mais balanceado, mas ainda assim, tem muita dúvida. Tiveram uma atuação bem ruim, por exemplo, eu fiquei bem decepcionada com o Cooper Kupp no jogo contra os 49ers. Ele Sim. não fez nada ou quase nada. Não, verdade, ele foi bem anulado ali pelo 49ers.
Mas enfim, vamos seguir agora, vamos falar de 49ers e Patriots, né? A gente acabou falando um pouquinho do 49ers, do jogo do 49ers do lado dos Rams. O 49ers que parecia um pouco de jogo do desespero na última rodada, né? Porque é um time que estava vendo a temporada sair de alcance com muitas lesões. E assim como eu falei do Sean McVay escondendo o máximo possível de Jared Goff, o Kyle Shanahan escondeu o máximo possível de Jimmy Garoppolo. Ele não fez muita coisa. O esquema tático do Kyle Shanahan guiou esse ataque e foi suficiente para vencer o Los Angeles Rams. Será suficiente para vencer o New England Patriots? A questão que fica é se vai ser esse Patriots que a gente viu na última semana, né, Giovana? Porque foi um time que, tudo bem, os Broncos têm muitos méritos, fizeram uma ótima atuação defensiva e eles merecem elogio pelo plano de jogo, mas a gente viu um time que jogou como se tivesse passado a maior parte das últimas 2 semanas sem treinar, que foi o que aconteceu, um time extremamente enferrujado, na minha opinião. Sim, com certeza. O ataque dos Patriots, ele parecia bem desincronizado, não estava nos seus melhores dias. O Ken Newton também, um bom trabalho defensivo dos Broncos, por mais que me doa falar isso. Então, assim, Ken Newton com vários turnovers, que ele não Você fica estava... feliz ou você fica triste vendo o Cam Newton jogando mal como ele jogou no domingo? Eu fico triste porque eu gosto muito dele, como eu acho que já falei aqui em algum podcast antigo, que eu ainda estou um pouco ressentida com o meu time por ter praticamente largado o Ken Newton. Uhum. Então eu quero vê-lo sendo bem sucedido, e dói um pouco toda essa questão dos turnovers, mas uma coisa que eu acho interessante nesse jogo foi que quando os 49ers perderam para os Cardinals, né, o primeiro jogo da temporada, o Kyler Murray correu muito bem. E o Ken Newton vem correndo muito bem também. Sim. E a questão é ofensiva do Patriots, né, que tem problemas nesse momento com lesões. Sim, então, assim, uma coisa importante é que Ken Newton e pressão nunca foram bons amigos. Os 49ers é um time que consegue colocar pressão. Só que a questão é, eles vão conseguir colocar pressão suficiente para prender o Ken Newton no pocket, ou a pressão vai permitir com que o Ken Newton faça o scramble. E aí o scramble do Ken Newton é uma coisa muito letal. Ele pode conquistar muitas jardas, mesmo que ele não seja aquele Ken Newton que saía atropelando todo mundo de anos atrás. Assim, eu gosto muito... O Cam Newton realmente ele tem essa capacidade, mas também em corrida desenhada, né? Ele vem rendendo bastante em corrida desenhada, e ele tem que render bastante porque o ataque aéreo dos Patriots, surpresa, não era culpa do Tom Brady. Não que ninguém falasse que era culpa do Tom Brady, mas a gente tá vendo mais evidências ainda de o quão ruim esse ataque aéreo, né? Não tem nada de o Julian Edelman tá jogando como um wide receiver de 35 anos, nem sei se ele tem 35 anos, acho que ele tem 34. Deixa eu conferir aqui a idade dele. Ele tem 34, mas ele tá jogando como um wide receiver de 34 anos e não tem talento nesse ataque, né? Se o Cam Newton não produz correndo com a bola, o time não consegue mover a bola consistentemente. E cometeu muitos erros no último domingo e a tendência é que o ataque melhore, né? Podendo treinar a defesa também e podendo tirar um pouco dessa ferrugem. E eu falei sobre o 49ers ter sido o jogo do desespero no último domingo. Eu acho que esse jogo do desespero vai um pouco mais pro lado dos Patriots. Por mais que eu goste do 49ers, eu não acho que é a tragédia que chegou. Não é o time que foi atropelado pelo Miami Dolphins. Mas eu não confio no Jimmy Garoppolo nesse momento. A gente vai ver a defesa dos Patriots fazendo tudo possível e impossível para tirar o George Kittle do jogo, e a gente sabe que os Patriots eles conseguem tirar o melhor jogador do adversário do jogo. Fez isso, por exemplo, contra os Raiders, fez isso contra o Darren Waller, né? Então eu não confio que a defesa dos 49ers vá conseguir fazer o mesmo que a defesa dos Broncos fez no último domingo, principalmente se tratando de uma defesa desfalcada e um ataque dos Patriots que vai estar num ritmo melhor e mais com um senso de urgência maior. A divisão tá aberta, com o Buffalo Bills aí patinando um pouco, e
Eu acho que os Patriots vencem esse jogo em Foxborough também. Então meu palpite é New England Patriots. Eu estou dando meu palpite também para os Patriots, para o desespero do meu pai, que é torcedor dos 49ers. Bem, meu pai torce pro Fluminense e eu torço pro Flamengo, né? Então eu não posso criticar ninguém por decepcionar os pais com escolhas esportivas. Vamos seguir agora para a segunda parte da prévia, né? Eu e a Giovana vamos nos alternando aqui, falando de todos os jogos. Antes de falar sobre eles, vamos só lembrando que o podcast Cara dos Esportes é um oferecimento do programa de apoiadores. Você pode contribuir com o meu trabalho por a partir de R$ 10 mensais no PicPay. Se você não tem PicPay, é bem fácil, baixa o aplicativo, coloca o seu cartão de crédito, quase todo mundo tem PicPay hoje em dia. E você tem, além de apoiar meu trabalho, você tem acesso a benefícios como podcast extra semanal, newsletter 2 vezes por semana exclusiva, tem grupo no WhatsApp e tem vários benefícios legais. Dito isso, vamos passar agora para o restante dos jogos. Vamos começar pelo clássico da NFC Sul, Giovana. Carolina Panthers contra o New Orleans Saints. O jogo que deve ser a volta do Michael Thomas. A menos que ele não soque ninguém até lá. Eu gostaria que ele socasse, não vou negar. Mas eu acho que ele não vai fazer isso. Então, Panthers, que tá com uma defesa horrível contra o jogo corrido, vai pegar o Alvin Kamara, que está indo muito bem. O Latavius Murray, que também está correndo muito bem. E, como eu falei, a secundária fraca vai possivelmente ver o retorno do Michael Thomas. Então, esse jogo pode ser uma tragédia para a defesa dos Panthers. Quanto ao ataque, tá jogando até bem, com exceção do jogo passado, que, assim, foi... O time parecia que não estava em sincronia nenhuma. Muito provavelmente, o McCaffrey não volta nesse jogo também. Então, segue o Mike Davis correndo com a bola. E tem corrido bem, né? Tem corrido bem, é uma boa surpresa e espero que quando o McCaffrey volte, isso não signifique que ele volte a ganhar 30 toques na bola. Mas a linha ofensiva dos Panthers voltou a sofrer com pressão no jogo dos Bears, voltou a ser sec, estava 3 partidas sem ser sec, vai pegar uma linha defensiva muito boa, a secundária do Saints vem jogando bem também. Tu quer quer fazer algum comentário, alguma crítica? A defesa do Saints vem sendo péssima, na minha opinião. Sinceramente, eu não gosto muito dessa defesa do Saints, não. Mas eu ainda acho que vocês são favoritos, né? Eu acho que você foi um pouco mais dura do que as pessoas seriam com os Panthers. Eu sei que você é torcedora e eu sou muito culpado disso, de ser muito crítico ao New York Giants, mais do que a maioria das pessoas. Mas eu acho que o Panthers vem fazendo uma boa temporada. Eu venho gostando muito do Joe Brady. O Matt Rule parece que tem motivos pra gente se animar. O Teddy Bridgewater vem sendo uma surpresa positiva também. Talvez não surpresa, mas vem sendo um ponto positivo desse time. Eu acho que você foi um pouco mais dura do que eu seria com os Panthers. Pode ser esse meu lado torcedor ainda um pouco rancorosa. Mas eu acho engraçado que o pessoal fala de clubismo, né? Mas as pessoas que eu conheço, todas são mais duras com o seu próprio time do que o contrário. Eu também tenho essa sensação. Mas, enfim, eu acho que vai ser um duelo bem interessante. Uhum. E espero, assim, uma melhora no time. E uma coisa que não sei se você já viu, mas o Panthers está sem kicker, por enquanto, no jogo. Porque Verdade. O kicker acabou de ser colocado na lista da Covid-19. Então, o time está sem kicker no momento. Sim, verdade. E um ótimo kicker, né? O Sly, né? Que tem uma baita... Com certeza, o Sly substituiu bem o Brian Gano, que está no seu time, inclusive. Tá no meu time, inclusive. Trabalho. Pra mais um exemplo aí de como a NFL não é uma meritocracia, né? O GM do Giants é o ex-GM dos Panthers. Quem que é o nosso kicker? O ex-kicker dos Panthers. Mas palpite, Giovana, quem você acha que vence esse jogo? Eu vou falar que é o Saints, porque eu critiquei o meu time. No fundo, eu estou torcendo por ele, mas eu vou colocar aqui Saints. Vamos seguir agora para Kansas City Chiefs e Denver Broncos, né? Os Chiefs que já enfrentaram 2 rivais de divisão, Chargers e Raiders, e tiveram dificuldades em todos, né? Ele contra os Chargers
quase perdeu, foi pra prorrogação, poderia ter perdido aquele jogo contra os Raiders, perdeu de fato. Certamente é um time que parece que tá jogando com um pouco com o pé no freio, né, com o freio de mão puxado. O ataque tá usando mais do que deveria o jogo terrestre, e eu não sei se isso melhora com a chegada do Le'Veon Bell, que deve fazer a sua estreia nesse domingo. Não está confirmado ainda, mas é provável que faça. Mesmo que faça, não deve ter uma carga de trabalho tão grande assim. E vai enfrentar um Denver Broncos que vem de um jogo que eles fizeram um plano de jogo muito bom contra o ataque dos Patriots, né? Mas assim, o ataque dos Chiefs é o ataque mais diferente possível desse ataque atual dos Patriots, então não tenho a mesma confiança que os Broncos vão conseguir fazer esse mesmo plano de jogo. Eu assisti ao jogo do Broncos e Patriots hoje e achei que o Drew Lock foi um pouquinho melhor do que os números indicavam. Acho que teve alguns drops ali que atrapalharam ele, mas ainda assim eu acho o Kansas City Chiefs bem superior e acho que eles vencem esse jogo. Giovana, Green Bay Packers contra Houston Texans. O jogo, um pouco de ódio talvez dos dois times, né? Tiveram derrotas bem amargas. Os Texans tiveram a sua chance de vitória. Uhum. E o Packers, bom, ele não teve chance de vitória. Mas diante da, vamos colocar assim, humilhação. Talvez humilhação é uma palavra muito forte para falar, mas... Atropelo. O atropelo, um pouco mais sutil. Então, os Packers estão vindo de um jogo horrível e com certeza agora eles vão tentar dar a volta por cima, especialmente considerando que os Bears estão na liderança da divisão. Então, assim, a defesa dos Packers, ela não está jogando bem, não está jogando no mesmo nível que se esperava da temporada passada. Ela está oscilando bastante, tem bons momentos, mas em outras ocasiões ela está cedendo muitas jardas. De novo, está com problemas contra o jogo corrido. Os running backs têm tido bastante sucesso para correr contra essa defesa. Só que Houston é um time que corre mal com a bola, né? Então, não sei se isso vai ser algo muito fator. Uma coisa importante é assim, o Deshaun Watson tem passado muito bem a bola. Muitos touchdowns, muitas jardas aéreas. Engraçado, ele melhorou nas últimas 2 semanas, né? O que será que mudou para ele jogar tão melhor essas últimas 2 semanas, né? Pois é, né? Então, a Atlanta Falcons também, a gente pode até falar isso na hora que chegar neles, né? Coincidência também, né? Mas qual que é o seu palpite para esse jogo? Eu vou dar de Packers. Eu também acho que o Packers volta, se recupera. O Texans, eu ainda tenho minhas desconfianças. Falando em desconfiança, Buffalo Bills contra New York Football Jets. Os Jets que vêm de uma derrota ali que 24-0 não parece tão ruim assim, né? Mas os Dolphins tiraram totalmente o pé do acelerador, como qualquer time profissional de futebol americano deveria fazer contra esse time dos Jets, que vem jogando como time da XFL. O Buffalo Bills tem a oportunidade perfeita para tirar essa energia ruim das últimas 2 rodadas, em que o ataque jogou como se fosse o ataque de 2019. O problema é que a defesa não jogou como se fosse a defesa de 2019, né? A defesa tem problemas esse ano, tudo bem. Ceder 26 pontos ao Kansas City Chiefs é uma vitória, né? Não é algo ruim, mas um jogo que os Chiefs se limitaram muito, né? E eu acho que essa defesa precisa melhorar muito, né? Não consegue pressionar o quarterback, tem problemas na secundária e eu não sei, principalmente a parte do front seven, eu não sei como que eles podem resolver isso no meio da temporada, mas a defesa pode ser ruim se o ataque for jogar como jogou nas 4 primeiras semanas, quando foi um dos melhores ataques da NFL, Josh Allen com números espetaculares. Eu não acho que a gente vai ver pelo resto da temporada uma regressão ao nível do ano passado, mas o nível altíssimo do primeiro mês eu achava insustentável. Dito isso, contra os Jets, os Bills são favoritos por 13 pontos, que eu ficaria um pouco nervoso, porque por mais que eles devam vencer com tranquilidade, eu não quero apostar no Buffalo Bills com tantos pontos assim depois da atuação das últimas 2 semanas. Ainda assim, eu acho que os Bills vencem com tranquilidade e seria um ótimo jogo pro time mostrar alguma coisa pelo jogo terrestre, né, que vem sendo muito ruim. O Devin Singletary vem jogando muito mal. Eu quero ver um pouco mais do Zach Moss. Os Bills que tentaram a contratação do Le'Veon Bell, mas eu acho que o Buffalo Bills vencem. E o Jets é o pior time que eu já vi na NFL desde que eu comecei a acompanhar no longínquo ano de 2009.
Giovana, Cleveland Browns contra Cincinnati Bengals. Browns que vem de uma atuação bem ruim contra o Pittsburgh Steelers. O Baker Mayfield, que no final entrou naquela partida meio lesionado, acabou saindo também lesionado. Não foi só a atuação ruim que tirou ele do campo, ele estava com lesão, deve e foi preservado para esse jogo. Muito provavelmente deve ser o titular, apesar de estar como questionável, mas ele deve entrar. Os dois times já se enfrentaram e os Browns passaram um carro em cima dos Bengals com o jogo corrido. Talvez seja um fator importante, porque a defesa dos Bengals contra o jogo corrido é horrível. Não tem Nick Chubb, tá certo, mas o Kareem Hunt fez um bom trabalho em algumas partidas. E vamos ver se Jarvis Landry, se o Odell Beckham Jr., se o Austin Hooper, se os outros tight ends da equipe conseguem ser mais envolvidos no jogo aéreo. O jogo aéreo dos Browns ainda não me convenceu. Eu acho que pelos nomes, pela possibilidade de talento que tem, ainda não está correspondendo ao que se pode ser, assim, ao teto do que teria. É uma defesa dos Browns, tem um front seven interessante, o Myles Garrett está sendo um grande defensor. Acho que ele é um candidato também ao prêmio de defensor do ano, tem jogado bem nessa temporada. E, assim, dos Bengals, Joe Burrow tá jogando muito bem, o que não é uma grande surpresa. Tá tendo boas conexões com seus wide receivers, não tanto com o AJ Green. Ele jogou bem com o AJ Green no jogo passado, que os Bengals tiveram a chance de ganhar, né? Mas, no caso, a magia... Foi uma Atlanta falconizada aquele jogo, né? Vamos ser bem sinceros. Foi. Então, assim, os Bengals tiveram uma chance real de vencer o jogo passado, assim como não era uma possibilidade tão distante eles terem vencido esse primeiro confronto. Então eu acho que não vai ser um estouro de pontos, assim, uma diferença de placar tão absurda. Os Browns talvez sejam mais favoritos, mas nesse caso eu vou dar o meu voto nos Bengals, porque eu acho que nesse momento o Joe Burrow como QB tá me impressionando mais do que o Baker Mayfield. Concordo plenamente, eu acho que o Joe Burrow vem jogando melhor mesmo que o Baker Mayfield. Pra mim o Baker Mayfield é o grande problema desse time. Talvez não do time como um todo. Do time como um todo. O Baker Mayfield vem muito abaixo do que a gente sabe que ele pode jogar. Ou não sabe, né? Porque pode ser que o 2018 tenha sido uma miragem. Uma alucinação coletiva. Vamos falar de Seattle Seahawks e Arizona Cardinals agora. E assim... Vocês sabem que eu gosto de apostar, sempre por diversão, e só recomendo que você aposte por diversão, não tenha ilusões aí de uma renda extra, é para ser como o Fantasy Football, né? Ser uma coisa extra ali no seu divertimento na rodada. E eu abri aqui a última coisa que eu faço antes de dormir no domingo, e normalmente já é lá para 2 horas da manhã, né? Porque eu tô com um pouco de adrenalina ainda, apesar de cansado, né? Gravo podcast, edito e tal, vejo jogos. Eu vi Seahawks favoritos por 3,5 pontos. E eu corri pra apostar porque eu pensei, essa linha vai... Desculpa. Ontem, né? Ontem não. Anteontem. A gente tá gravando aqui na quarta. E depois do jogo contra o Dallas Cowboys, eu vi o desempenho do Arizona Cardinals e pensei, eles vão ser superestimados. Abri e vi que tava 3,5 pontos pro Seattle Seahawks como favorito. E eu já corri pra apostar pensando, essa linha vai andar muito, vai terminar com 5, 5,5, porque o Seahawks é muito melhor do que o Arizona Cardinals. Não só eu estava errado, como essa linha agora, a cotação para apostar no Seahawks tá 2 para 1. E a do Arizona Cardinals 1,83 para 1. O que significa que essa linha tá andando em direção ao Arizona Cardinals, ou seja, eles vão essa linha de 3,5 vai descer para 3 pontos em breve. E eu não faço a menor ideia do que por que isso está acontecendo. O Seahawks é muito melhor do que o Arizona Cardinals, muito melhor mesmo. O Arizona Cardinals não jogou, marcou 38 pontos, eu sei, mas não jogou bem contra o Dallas Cowboys. O Kyler Murray completou 9 passes de 24. Não é uma questão, o Kyler Murray não precisou e tal, não sei o que. Ele tentou 24 passes e acertou 9. Aliás, 26 se eu não me engano. E acertou 9 passes. 140 jardas das, acho que 190 que ele teve, foram 2 passes. E é um time que enfrentou um Dallas Cowboys que teve uma atuação de New York Jets. Então,
eu não entendo. Eu sei que esses times fazem jogos estranhos aí ao longo dos anos, mas eu não entendo como podem achar que esse jogo é minimamente equilibrado. O Seahawks é muito melhor do que o Arizona Cardinals. Eu sei dos problemas da defesa do Seahawks, mas a defesa do Cardinals também não é muito boa. Tá sem o Chandler Jones, eles não vão conseguir. Eu gravo podcast de futebol americano há 5 anos, Giovana. Olha a declaração que eu vou dar, inédita. A linha ofensiva do Seattle Seahawks é melhor do que a linha ofensiva do Dallas Cowboys nesse momento. Tô mentindo? Não. Nunca disse isso num podcast, eu tô dizendo isso em homenagem ao Rodrigo, que me falou isso no começo da semana, e eu falei, é verdade, e eu acho que os Seahawks vencem com facilidade esse jogo. O Kyler Murray, ele corre muito bem com a bola, segundo melhor quarterback correndo com a bola na temporada, quer dizer, na NFL como um todo, mas eu não confio nele passando a bola, por isso eu acho que os Seahawks vencem com facilidade. Giovana, vamos passar agora para Detroit Lions e Atlanta Falcons. Um time que é meio meme do Homem-Aranha, um apontando pro outro, né? A diferença é que do lado do Lions, o Matt Patricia ainda não foi demitido. E conforme falamos, os Falcons convenientemente ganharam após o Dan Quinn ser demitido, né? Sim, não é uma coincidência total esse fato ter acontecido, mas os dois times vêm de vitórias. Os Falcons de uma vitória muito boa, inclusive contra os Vikings. Os Lions, os Jaguars, eles não estão fazendo assim, chamando muita atenção, né? Então foi até uma vitória fácil para eles. Mas o Matt Ryan teve uma atuação muito bonita no último jogo, o Julio Jones também, né? Aquelas atuações bonitas de Julio Jones que a gente estava acostumado a ver. Mais um que brilhou logo na última rodada, né? O que será que mudou, né? Pois é. Então vai ser eu acho que vai ser um confronto até equilibrado entre essas duas equipes. E talvez, não sei, quero a sua opinião, mas talvez perder esse jogo para os Lions possa significar que o Matt Patricia fique um pouco mais pressionado. Se você perder para os Falcons, com a quantidade de viradas que esse time já tomou, que teve a sua primeira vitória, assim, méritos do time, mas também o Kirk Cousins deu uma ajudadinha nessa vitória. Uma ajudona, né? Com certeza. Então, eu vejo esse jogo como um jogo importante para os Lions, porque perder pode significar que o Matt Patricia esteja ainda mais pressionado. Eu acho que ele é um sério candidato a ser demitido no final da temporada, isso se talvez não for antes, né? Aquela declaração dele do mérito defensivo dele da jogada do Super Bowl, olha, não dá para comparar, assim, essa declaração daquela defesa dos Patriots com o que tem nos Lions hoje. Ele não tá fazendo um bom trabalho, assim, para poder achar que tá tão tranquilo no emprego dele. E eu vou... Assim, eu não acho que ele vai ser demitido, né? Se perder esse jogo. Até ele vem de vitória, né, e tal. E ele tem um bom relacionamento com o GM, né, dos Lions. Eu não acho que ele vá ser demitido. Eu sinceramente acho... Eu acho ele péssimo, mas eu acredito que ele chega até o final da temporada. E... Não sei, eu gosto do Detroit Lions e todo mundo sabe, eu apostei nele pra vencer a NFC Norte, eu sei, pode ir aí, Giovana, pode ficar... Muta o microfone só se você for rir muito da minha cara, por favor, pra não ouvir. Mas eu não acho que o Matt Patricia vai ser demitido, não. Eu acho que ele resiste até o final da temporada. Pode até resistir, mas olha, se ele chegar a mais uma, que nem o Adam Gaze, que ainda é meio inexplicável não ter sido demitido. É explicável sim, porque ele ajuda o time a ter o 0-16 e o Trevor Lawrence, né? Acho que é pegar o Trevor Lawrence no draft e demitir o Adam Gaze e o... Não lembro o nome do GM agora dos Jets. Vamos seguir agora. Você deu seu palpite? Vou de Falcons. Falcons. São 3 jogos péssimos que a gente tem pra falar agora, então a gente peço desculpa aos torcedores e tenho certeza que vocês vão reconhecer com a gente que são times péssimos.
Vamos começar por Jaguars e Chargers. O único atrativo nesse jogo é ver o Justin Herbert, que vem sendo uma grata surpresa. E assim, eu tava errado sobre ele tá jogando muito bem, mas muita coisa que ele vem fazendo bem, vem produzindo bem, são coisas que tem um nível de variável bem grande, né? Então pode ser que venha ali alguns passes longos ali que acabavam com recepção, podem acabar não sendo, podem virar interceptação e tal. Mas a boa notícia é que os Jaguars têm uma péssima defesa. Tem o Gardner Minshew, que é um quarterback legal de se ver jogar, mas é limitado. E por isso eu acho que os Chargers vencem esse jogo. Eu acho que tem uma defesa bem mais estruturada, tem um ataque que, como um todo, eu não acho que é melhor do que o dos Jaguars. Mas eu acho que os Chargers, a diferença não é tão grande como é na defesa, e por isso eu acho que os Chargers vencem. Giovana, por favor, 30 segundos no máximo. Cowboys e Washington, um jogo que ninguém que ama futebol americano deveria assistir porque vai doer os olhos. Talvez um jogo de pré-temporada fosse mais interessante. Mas para ser bem breve, os Cowboys tiveram um jogo horrível. O Andy Dalton não foi só culpa da linha ofensiva horrível que tá lesionada. Ele também tem culpa no cartório. E de qualquer forma, pode ser um show de horrores esse jogo. Por turnovers, por sacks, por fumbles. Kyle Allen adora perder a bola também. E conhece de outros carnavais ele, né? Tendo em vista lá o Ron Rivera também, velho conhecido do Kyle Allen, assim, vai insistir no erro, vamos colocar assim. Então, esse jogo pode ser o festival de horrores. Por favor, não assista ele assim, a menos que você seja realmente um torcedor, ou sei lá, você tá tão cansado, assim, irritado, que você quer um motivo para rir. Porque esse jogo também pode ser um motivo muito bom para rir, a depender do nível de futebol americano que seja demonstrado. Aquela coisa das caixas de som no estádio, né, colocando barulho falso, pode botar a música do Trapalhões, né, nesse jogo, né, acho que vai ser uma trilha sonora bem condizente com o nível de futebol americano. Falando em jogo com trilha de Trapalhões, a gente vai passar agora pro Thursday Night Football, e aquele esquema, né, se você tá escutando o podcast na sexta, no sábado, ou até no domingo, primeiro, assista o Esquenta NFL no domingo, 11 horas da manhã lá no YouTube. E se o jogo já aconteceu aí quando você está escutando o programa, então muito obrigado por ter escutado, até a próxima. Se você está escutando na quinta-feira ainda, antes do Thursday Night Football, New York Giants contra Philadelphia Eagles, um show de horrores. Os Giants, eu acho que tem muita empolgação pelos Giants, que venceram num jogo que o Washington decidiu ir para conversão de 2 pontos e não conseguiu, e por isso não poderia ter virado o jogo com a conversão de 2 pontos, e ao invés de ter chutado o extra point e levado o jogo para prorrogação. Então não vejo muito motivo para comemoração. Ainda acho que é um time muito ruim. É um time que tem mostrado evolução na defesa. É uma defesa ok, mas tem um péssimo ataque e tem um quarterback que tem falhas seríssimas no seu jogo. E do lado do Philadelphia Eagles, eu vejo um time que, não sei se você vai ter a mesma impressão que eu, Giovana, mas que evoluiu por 2 semanas consecutivas, e eu gostei da atuação do Wentz contra o Baltimore Ravens. Com certeza, o Wentz, dá até para pensar que ele está quase fazendo um milagre, considerando também a quantidade de lesão que os Eagles têm. Não é de hoje que esse time tem um monte de lesão, e chega até a ser absurdo a quantidade de nomes, né? Então, nesse jogo contra os Giants, nem o Miles Sanders, nem o Zach Ertz já vão jogar. Tem mais nome, mas assim, citei assim 2 nomes mais conhecidos, né? E o ataque dos Eagles tá virando meio que assim, a gente não faz ideia de quem vai estar em campo, além do Wentz, porque o resto dos nomes, assim, a gente nunca ouviu falar. E considerando esse nível de jogadores, assim, vindos do practice squad, essas coisas, considerando o quão competitivos, por exemplo, eles foram contra os Ravens, chega até a ser, assim, surpreendente. O Wentz está apresentando uma boa melhora. Acho que isso é muito importante para o torcedor dos Eagles, ressaltar isso. O seu QB está jogando muito bem, considerando toda a situação ao redor dele. Eu botei nos stories lá, você me pegou bebendo água aqui.
Eu botei no Stories no Instagram, né, lá no Cara dos Esportes, siga lá o Instagram. Foram 6 drops naquele jogo, né? O Philadelphia Eagles poderia ter vencido, não fosse a atuação tão ruim do ataque do Philadelphia Eagles ao redor dele. Em determinado momento, os únicos titulares do início da temporada eram o Carson Wentz e o Jason Kelce. Literalmente todo mundo tinha se machucado, né? E o Wentz melhorou contra os Steelers e melhorou contra os Ravens. Eu achei que foi um jogo bom contra o Baltimore Ravens. E por isso eu acho que os Eagles vencem os Giants. E acho que os Eagles devem ser encarados hoje como os favoritos na NFC Leste. Qual que é o seu palpite, Giovana? Eu também vou de Eagles. Acho que nesse ponto, principalmente na questão de QB, eu confio mais no Wentz do que no Daniel Jones, sem ofensas, Gabriel. Se você tivesse dito o contrário, eu acharia que você é maluca. Então eu acho que os Eagles devem levar, apesar de assim, o elenco, assim, os reservas dos reservas jogando lá com um monte de drop, eu acho que o Wentz tem capacidade de comandar um ataque um pouco melhor do que o Daniel Jones. Bem, é isso. Esse foi o preview da semana 7 da NFL. Muito obrigado a você que escutou o programa. Podcast Cara dos Esportes volta na madrugada de domingo para segunda com pós-rodada, análise de todos os jogos da rodada de domingo. E antes disso, Esquenta NFL, domingo, 11 horas da manhã, no YouTube. Giovana, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Bem, é isso. O podcast Cara dos Esportes volta, como eu falei, no domingo. Não perca o Esquenta NFL no domingo de manhã. Não, se você curte meu trabalho e tem condições, não deixe de se tornar um dos apoiadores e dar esse suporte para manter o podcast no ar e ter acesso a benefícios. Então, até a próxima. Tchau.